Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Continuou Jesus explicando a sua missão conforme a narrativa do Evangelho segundo João, capítulo 5. Agora o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que consegue caminhar com bastante pureza pelas sendas de Jesus, de modo a não se desviar, e que, pois, obedece aos preceitos que conduzem a Deus, entra numa nova fase de progresso e de provações que o fazem adiantar-se para a perfeição. Esse não se acha sujeito a entrar em expiação. Passou conseguintemente da morte à vida, sob o ponto de vista do progresso e relativamente ao grau de purificação que alcançou, porquanto não está mais adstrito a permanecer ligado às esferas de expiação. Se o grau de sua purificação o comporta, pode ele ser libertado das provações materiais no planeta terreno e ficar isento de revestir um corpo de carne qual os vossos, corpo que para ele é figuradamente um sepulcro. Agora, versículo 25 do capítulo 5. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ao ouvirem viverão. E já veio. Alusão aos profetas e missionários, isto é, aos espíritos em missão ou enviados e aos justos que haviam encarnado antes da missão terrena do Mestre, os quais já então viviam no sentido de já estarem bastante purificados para se verem livres das provações materiais na terra e isentos, conforme ao grau de pureza alcançado, de tomar um corpo de carne idêntico aos vossos. Eles vivem porque ouviram a voz do Filho de Deus. Dizendo isso, Jesus alude à sua posição de espírito protetor e governador do vosso planeta, de encarregado do desenvolvimento e do progresso da humanidade terrena. Os mortos, isto é, os encarnados, que ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. Desse modo, Jesus prediz e promete aos que desde o tempo de sua missão até agora houverem trilhado as suas sendas, como o fizeram os profetas, os espíritos em missão, os justos que o tinham precedido. E promete também aos que de futuro caminharem por aquelas sendas, libertarem-se das provações materiais na terra e do corpo de carne da natureza dos vossos. Agora, versículo 26 do capítulo 5. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Esta declaração ainda uma vez vos mostra a condição relativamente inferior e dependente em que Jesus se coloca às vistas de todos. O Pai tem a vida em si mesmo, pois que tem em si todas as perfeições. Deu ao Filho ter a vida em si mesmo, dando-lhe a possibilidade de adquirir todas as perfeições. Versículo 27.
e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Já conheceis, segundo o Espírito que vivifica, o sentido destas palavras, pelo que dissemos acerca do versículo 22. O julgamento do Cristo não é coisa diversa da imprescritível aplicação que ele faz da lei a todo espírito sujeito a humanizar-se. Da lei do progresso, se o espírito trata de se melhorar. Da lei de estagnação, se persevera em suas faltas. Porque ele é o Filho do Homem. São figuradas estas expressões. Quer isso dizer, porque, malgrado a superioridade que adquiriu pelas suas obras, ele se acha em relações com os obreiros ainda presos à obra que se executa sob a sua suprema direção. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.